no comecinho. Então vamos lá, gente. Oi, boa tarde, né, para quem está assistindo remotamente. Não remotamente, porque tá todo mundo remotamente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, quem está assistindo o vídeo gravado. Hoje a aula é sobre ciências da natureza. E, enfim, hoje vai ser um foco da aula um pouco mais voltado para uma ênfase biológica, certo? Então, como já faz um certo tempo, né, do que já foi da última aula de ciências da natureza, eu acho que sou eu, tô aqui. Eu acho que dá pra gente dar uma recapitulada, né? Pensar um pouco das memórias de um Elzer. Então, o que vocês falaram na primeira aula, né? Foi um pouco sobre conta de luz, bandeira vermelha, privatização da Eletrobras, da Petrobras, produção de energia. E aí, na segunda aula, vocês falaram um pouco sobre energia e transformações, produção de energia, de novo, gases de efeito estufa, mudanças climáticas, termoelétricas, hidrelétricas, enfim, é uma gama bem ampla sobre várias coisas que a gente conversou já nesse núcleo, né? Tudo meio que rondando esse aspecto da energia. Mas então, já que a gente passou um pouco sobre o geral, meio básico assim da energia, eu acho que a gente pode ampliar um pouco tudo isso que a gente está vendo e o que isso significa. Então, quando a gente vai trazer esse olhar um pouquinho mais biológico, a gente vai falar, né? Primeiro tem que ter certeza de que vocês sabem o que cada uma das energias, né, das formas de produção de energia, das matrizes energéticas, elas vão causar numa perspectiva ambiental. Então, a gente vai dar uma passada nisso antes. Mas depois, eu acho que a gente consegue ampliar um pouco essa discussão para uns aspectos um pouco mais externos. Então, mas assim, como eu sei que vocês já viram várias coisas, tanto nas aulas daqui e quanto nas aulas de geografia, eu vou ficar sempre perguntando, viu? Então eu quero, assim, ó, uma participação maravilhosa, incrível, tá bom? Vou ficar esperando isso, porque eu sei que vocês têm que é um espaço no coração, então eu estou esperando. Então vamos começar falando um pouco sobre as hidrelétricas, né? Se alguém puder abrir o microfone ou mandar no chat, como vocês acham que as hidrelétricas funcionam, mais ou menos. Ou não existem, lembrando que não existem respostas erradas, apenas respostas, não existem dúvidas bobas. Quer dizer, a gente vai sempre falando um pouco, né, sobre as respostas, corrigindo o que não tiver tão certo, enfim, não existem perguntas bobas, foi isso que eu quis dizer. E aí, gente, como vocês acham que a hidrelétrica funciona? Pelo que eu sei, eles usam água para fazer energia e também tem um processo de ebulição, passa água para o motor que gira. Sim, então, o que acontece é a água fica represada aqui, certo? Numa região. E aí, uma coisa muito importante é um desnível entre as duas partes, né? Onde a água está e para onde a água vai. E esse desnível faz com que a água caia e ela vai girar um motor, uma turbina que está aqui, com a força da água, enfim. Spoilers. E vai produzir a energia, certo? Então, só que como a gente pode pensar que as hidrelétricas impactam o ambiente, né? Tendo isso em mente, tendo em mente, enfim, a represa que está por cima, toda essa construção que está em volta. O que vocês acham sobre isso? Como possivelmente as hidrelétricas impactam o ambiente? Atrapalha esse uso muito grande dos espaços, sim. Tem esse problema muito sério. Fala, Flora. Eu não tô te escutando se eu estiver falando. Uhum. Calma, tá bom. Tudo certo. Tudo certo. Se quiser digitar também, estamos aqui para isso.
Mas, enfim, enquanto vocês digitam, eu já vou colocar aqui um pouco de como as hidrelétricas impactam mesmo, né, o ambiente. Eu falo depois, oh meu Deus, tudo bem, mas se quiser digitar, pode digitar, que a gente lê junto. Então, enfim, o represamento dos rios. Eu escrevi errado, gente, desculpa, eu não tinha nem visto. O impacto ambiental causado pelo represamento de rios, ele é muito, muito amplo, porque ele muda o curso dos rios, primeiro de tudo, e depois ele vai ter todo esse alagamento das áreas em volta, o que vai causar um impacto, gente, tão gigantesco em todas as áreas em volta, tanto de flora, tanto de fauna. Flora são as plantas e fauna são os animais, né? Tanto na fauna e tanto na flora local. E isso é muito sério, porque acaba realmente matando muitos dos animais, não só os animais que vivem nos rios, né? Além de modificar todas as paisagens e tudo mais. E além disso, tem até um impacto social muito forte, muito presente, né? Que é a remoção de populações ribeirinhas para a instalação da hidrelétrica. Como a gente sabe, em algumas partes do Brasil, populações ribeirinhas habitam os locais ao redor dos rios, e a partir da instalação de hidrelétricas, eles não podem mais continuar onde eles estavam. Então, são problemas muito sérios que a gente enfrenta na construção de hidrelétricas. Outra forma de produção de energia que a gente tem é a produção de energia nuclear. A produção de energia a partir das usinas nucleares. E aí eu queria saber se vocês sabem como que as usinas nucleares produzem energia de fato. Podem digitar, abrir o microfone. Tô com fé que vocês estão escrevendo. Bom, acho que reações nucleares. Sim, é mais ou menos nesse sentido. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma substância, né, um elemento químico, e aí combustão de produtos tóxicos, mais ou menos. E os animais morrem, porque imagina os peixinhos. Sim, exatamente, ainda tem isso. Tem esse impacto dos animais que estão dentro do rio e que vão passar por todo esse processo. Fala, Flora. Vamos ver se agora dá. Tá mutado. Ah, puxa vida. Mas vai dar. Em alguma hora vai dar, eu acredito. Então, o que acontece é que a gente tem substâncias nucleares, né? Substâncias radioativas. E aí essas substâncias radioativas, elas vão passar por um processo de fissão nuclear, né? Enfim, é um processo super complicado, super difícil. E aí esse processo, ele vai liberar uma quantidade muito, muito grande de energia, que vai esquentar uma água que está ali em volta. E o que vai acontecer? Essa água, ela vai produzir, né? Como está muito quente lá dentro, ela vai se transformar em vapor. E esse vapor, ele vai girar as turbinas que estão dentro da usina, certo? Produzindo energia. Então, ok. Então, quais possivelmente poderiam ser as consequências da produção de energia a partir de usinas nucleares? Contaminação do solo a partir dos resíduos nucleares, né? Sim, isso é super importante. Ó, as coisas mais gritantes, né, são as contaminações, tanto pelos rejeitos, né, como é que fala? Pelas substâncias radioativas que são descartadas, né, porque elas não são infinitas, elas não duram para sempre,
produzindo essa quantidade de energia, porque muitas vezes eles não sabem, né, onde descartar esses rejeitos. Acontece também os rejeitos da água do mar, porque o que acontece? Na maior parte das vezes, esse processo, né, de produção de energia nuclear, eles vai ser utilizada a água do mar para fazer toda essa movimentação das turbinas. Essa água ela é devolvida para o ambiente mais quente do que quando ela foi encontrada. E aí sim ela pode causar vários danos para a fauna e para a flora marinha. Por que ela vai causar vários danos para a flora e fauna marinha? Porque como a gente já viu na aula de ecologia, não sei se vocês lembram, a gente vai falar bastante dessa aula de ecologia aqui, então, hein, gente? Então, fiquem com ela e tentem lembrar alguns conceitos na cabeça de vocês. Tanto os animais quanto as plantas, eles têm que viver num nicho ecológico. Eles têm um nicho ecológico que é como se fosse condições ideais para eles sobreviverem. Então, uma temperatura ideal, os alimentos disponíveis de forma ideal, os predadores na quantidade certa. Tudo isso forma um nicho ecológico, um habitat do jeito, enfim, que eles preferem. Então, tudo isso leva a um nicho ecológico. E quando a gente aquece a água do mar, a gente perturba esses nichos ecológicos. E a partir daí, a gente perturba a vida marinha. Então, isso é muito, muito sério e causa muitos impactos ao meio ambiente. E um super importante é o risco de contaminação por acidentes. Eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar danificação ao território e várias pessoas da região têm que se mudar. Sim, isso é muito importante também. Eu acabei não comentando, só comentei dos ribeirinhos. Mas as pessoas que estão ao redor também, elas não conseguem ficar no lugar que está a hidrelétrica, tanto pelo barulho, mas tanto também pela região que é desocupada, né? Então, sim, o que a Flora comentou é muito importante. Mas o que eu estava falando da energia nuclear, eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre Chernobyl e tudo mais, ou sobre aquelas usinas no Japão que tiveram acidentes muito sérios, né, principalmente em Chernobyl, e a população inteira, a cidade inteira ficou deserta, parece. Se você for lá ver, não sei se vocês já viram vídeos hoje em dia de como essa cidade e tal, mas parece uma cidade fantasma, é bem assustador, na verdade. Assim, eu não sei se vocês já viram, exato, não sei se vocês já viram aquele caso que aconteceu em Goiás, com a contaminação do Césio alguma coisa, que foi por coisas hospitalares, né, rejeitos de raio-x. Então, e aí tiveram danos, tipo, super sérios para várias pessoas, e enfim, exato, dá muito medo. Césio 137, 137. E aí, o que aconteceu foram várias pessoas tiveram sérios danos, tipo, tanto na saúde, várias pessoas morreram. E, enfim, até hoje, muitas pessoas sofrem com os danos desse acidente. E se a gente for pensar, tudo isso foi causado só por, não só, né, mas enfim, por dejeitos de raio-x. E imagina se uma usina gigantesca com dejetos super tóxicos fosse, tipo, tivesse algum tipo de acidente, sabe? Então é super problemático e é super sério. O próximo tipo de energia que a gente vai ver, só para ter certeza, é a termoelétrica. Eu não consegui imaginar não, encontrar uma imagem bonitinha de termoelétrica, então ficou essa genérica. Então, por favor, me perdoem por essa imagem genérica. Ai, boa dica, Jamile. Ela comentou que para quem tá afim de ver Chernobyl no canal Nostalgia tem um vídeo. Eu acho que é super massa. Quer dizer, é super assustador, na real, mas é super massa para vocês, enfim, conhecerem. E aí eu queria saber, né, se alguém sabe como a termoelétrica produz energia, como tudo isso funciona, quais são os possíveis riscos para o ambiente e para as pessoas que vivem em volta, tanto para a vida humana ou não humana. Então eu queria escutar, né, de vocês. O vapor vai por dentro do solo. Então, tem uma série sobre
mas em canais fechados, mas existe a pirataria. Eu não estou aqui defendendo a pirataria, mas tem canais muito bons que vocês conseguem assistir, gente. Piratas, eu digo. Enfim, energia gerada por calor. Então, é a queima de alguma coisa, exatamente. O que eu ia comentar do dentro do solo é que normalmente a queima ela ocorre por substâncias que vêm do solo, né? Tanto como petróleo, como gases naturais. E aí a energia é gerada a partir da queima dessas substâncias, certo? E aí o que acontece com essa queima? São produzidos gases, né? Gases que alimentam o efeito estufa, gases que, por exemplo, alimentam a chuva ácida, gases que são super danosos para a poluição local. Então, são danos bem sérios quando a gente vê, além da extração de petróleo e desses gases, né? Que é toda uma mobilização para tudo que está em volta. E é super sério, né? Então, super complicado. E aí, só que tem a irmã da termoelétrica, né? Que as pessoas normalmente falam que não é tão danosa, isso e aquilo, que é a biomassa. Só que, na verdade, a biomassa ela é praticamente a mesma coisa, só que sem a extração do petróleo. Tipo, ela também vai produzir os gases, ela também vai alimentar a poluição local, vai produzir gases de efeito estufa, participar do processo de chuva ácida, só que ela não vai participar do processo de extração de petróleo, porque... Vou passar aqui para o próximo slide. Porque a produção de energia a partir de biomassa, ela vai ser feita com a queima de biomassa mesmo, né? Que, enfim, são como se fossem os dejetos de cana-de-açúcar, milho, plantações, né? Coisas provindas da terra. Então, essa é a única diferença. Ela não é verde, ela não é tipo, super sustentável, que muitas vezes a gente acaba acreditando que ela é, né? Então, acaba tendo mais ou menos consequências bem parecidas do que com a termoelétrica. E agora a gente vai entrar, né, naquela área que muitas vezes as pessoas falam sobre energias limpas. Que o que normalmente são energias que não fazem essa produção de gases, né? E aí, o que a gente pensa sobre isso? Eu queria primeiro, né, saber se vocês sabem como é que é o processo da energia eólica. Sim, é com o vento. Essas pás gigantescas. Não sei se vocês já viram, por exemplo, na estrada, se vocês estão andando na estrada, eles transportando essas pás. São gigantescas. É muito grande, né? E aí, o que acontece com essas super pás gigantescas? Como elas ficam constantemente girando, tem um problema muito grande no como é que fala? Dos pássaros, né? Muitos pássaros são mortos quando eles estão voando e encontram essas pás, porque não é algo que eles sabem o que é, eles não sabem distinguir, eles não sabem como desviar disso muito bem. Então tem esse problema super sério em relação aos pássaros. E, enfim, vai meio que por esse caminho inicialmente. Além do que, tem a expropriação de um espaço de terra muito, muito grande para a construção desses chamados, né, parques eólicos, que é onde eles são construídos mesmo. E também tem uma outra consequência para a vida que fica em volta, que eu ainda não comentei. Alguém sabe qual é? Enfim, acho que vocês não vão comentar. É a poluição sonora, que ela é super danosa tanto para as pessoas que estão ao redor, né, porque elas não conseguem viver por perto, e tanto para a flora, para a fauna, desculpa, para a fauna local. Sim, essa é pelo vento. Exato, o vento bate e aí a turbina gira. A flora. Sim, a flora não consegue viver lá por perto, gente. Oh, meu Deus. Puxa vida. Será que não dá para você falar, tentar sem o fone? Ou será que não vai? Mas enfim.
impacto na fauna local, poluição sonora. Super sério, gente. Muito sério mesmo. Não, eu não tava chamando, é porque tava falando da flora e da fauna local, entendeu? Mas parece, parece. Parece não, é a mesma palavra, né, na verdade. Mas o que eu ia falar era isso mesmo. Mas e sobre energia solar, gente, que é a última das energias que eu vou comentar primeiro. Depois a gente já passa para um bloco um pouco mais interessante, de certa forma, que é um pouco até triste, mas sobre o que. Como vocês acham que a energia solar funciona? Quais são os possíveis impactos dela no ambiente, nas pessoas, para qualquer coisa? Sim, essas placas ficam expostas no sol e aí elas vão transformar a energia solar em energia elétrica, certo? E aí o que vai acontecer? Quais seriam os possíveis problemas desse tipo de energia pro ambiente, para as pessoas, né? Quando a gente vai construir uma usina fotovoltaica, né? Quando a gente vai construir placas fotovoltaicas, a gente precisa de substâncias minerais, né? Que são obtidas através de mineração, então tem todas essas consequências da mineração, né? Que já são super sérias. E outras consequências também envolvem o descarte dessas placas, porque essas placas não são eternas, elas não são infinitas, que você deixa lá 50 anos, perfeito. Quer dizer, nem sei o tempo, mas elas não são infinitas, você não vai deixar elas para sempre. E aí o que acontece? Você tem um ponto que você precisa descartar essas placas, e aí isso é super danoso, porque não tem aonde ser feito esse descarte, porque a decomposição disso não acontece em um período que a gente já conseguiu ver. Então é super problemático nesse sentido. Além do que esses super parques de energias fotovoltaicas causam esses impactos no ambiente, né, no sentido de dispor um espaço muito grande, tirar o habitat de vários seres vivos, enfim. Mas o que a gente conclui a partir de tudo isso? Tipo, eu falei várias coisas aqui para vocês sobre energia e sobre impactos. Por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso para a gente meio que entender que produção de energia nenhuma é boa de verdade, exatamente, porque não existe isso, né? De tipo, tá, vou produzir energia sem impacto. Não. Produzir energia causa impacto, causa dano. Existir causa dano. E aí dá até um desespero, né, no nosso coração, porque a gente fica naquilo de, nossa, então, para eu poder sobreviver, eu vou, enfim, causar todos esses danos e todas essas coisas horripilantes no planeta. E, enfim, vai ficar super sério. Então, tem um segredo, na verdade, que eu queria contar para vocês. Estava guardando esse segredo um pouco mais para frente da aula. Mas, de qualquer forma, a maior parte dessa energia que é produzida não vai para a gente. A maior parte dessa energia que é produzida vai para indústrias. Vai para indústrias e empresas e todas essas áreas do consumo de energia que não são residenciais. Né? O que é super curioso quando a gente para pensar. Porque, no fim, quem está consumindo tudo isso não é a gente. Né? E aí a gente amplia esse pensamento para outras esferas, né? Então, parar de pensar só em energia, pensando, por exemplo, porque a gente está falando agora da indústria de produção de energia, quando a gente pensa, por exemplo, na indústria alimentícia, na indústria têxtil, né? Que, enfim, produz roupas, na indústria do lixo, porque é também uma indústria do descarte de lixo e de como tudo isso impacta o planeta. Cada uma dessas esferas vai causar impactos no meio, né? E mas o que isso significa, mais ou menos, né? A gente nota que todo o planeta está passando por sérios problemas causados por ações humanas, causados por
coisas que a gente faz com ele. Só que, o que isso significa para a gente? O que isso faz a gente pensar? Eu queria que vocês, se alguém puder abrir o microfone, escrever qualquer coisa no chat, gente. O que isso significa para a gente? E agora, de verdade, não existem respostas erradas, porque a gente está falando sobre o que as coisas significam para a gente. Então, realmente não tem muito o que errar. Que temos que repensar. Repensar o quê, Lê? Nossos atos. Interessante isso daí que você falou, da forma que a gente vive. Interessante isso daí que você falou. Mas um pouco perigoso também. Porque quando a gente coloca isso nos nossos atos, né, na forma que a gente vive, a gente leva muito para uma causa individual, né? Enfim, mais ou menos sobre como tudo impacta a gente dessa forma. Só que o problema significa a morte do ser vivo. Enquanto mais as pessoas criam coisas que afetam o meio ambiente, mais as coisas vão mudando. Análise, hein, gente? Eu gosto muito de escutar vocês, eu gosto muito de quando vocês participam. É muito intuitivo achar que a gente é responsável, né, por essas coisas. Tipo, para construir as cidades que hoje teve que desmatar. Sim, o ser humano é o pior mal que habita a superfície terrestre. Queria falar, mas as coisas não estejam. Puxa vida. Então, puxa vida. Será que você não atualizar, tipo, sair e entrar? Não entra, não sei. Mas, enfim, cai naquilo, né? De tipo, será que são ações individuais? Será que é a gente? Será que, por exemplo, algo que eu for fazer vai impactar tanto assim? Vai impactar tanto assim no meio? Ai, desculpa. Fala, Henrique. Não, foi sem querer. Pode continuar, perdão. Perfeito. Porque é muito comum a gente trazer esses dados para a gente, né? Só que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e viram que mesmo se praticamente toda a população dos Estados Unidos parar de descartar lixo, o impacto que isso vai ter na quantidade de lixo acumulado vai ser quase mínima. É muito, muito pequena. Porque a maior parte do lixo não vem da gente, e sim das empresas, como eu comentei, tanto para isso quanto para a energia. Quem mais consome energia não é a gente, são as empresas, são as indústrias, Então, coloca as coisas um pouco em perspectiva, né? Sobre o que a gente traz para a gente e o que a gente fica nessa ideia, né? De podemos fazer algo, alguma coisa que a gente fazer vai afetar isso de fato, né? O problema. Eu tô tendo aula. Desculpa, gente. Deixa eu ver, vamos lá. Tenta falar. Puxa vida. Que tristeza. Mas tudo bem, vai tentando mandar no chat ou alguma coisa desse tipo. Enfim, cai nisso o problema não são as pessoas, né? E sim o meio de produção que estão inseridas. Porque o que a gente vê é que cada vez mais é aquilo que eu mostrei para vocês na aula de ecologia, né? 500 milhões de pessoas na Europa e nos Estados Unidos causam mais dano ao meio ambiente do que as pessoas que moram na Índia. Todas as pessoas que moram na Índia, que é um número muito maior, causam para o ambiente. Então, isso coloca as coisas em perspectivas, né? Em perspectiva, né? Que não é necessariamente as pessoas. A gente não precisa, porque até cai, não sei se vocês já ouviram falar, naquilo do ecofascismo, de que para proteger o planeta a gente tem que morrer, porque se a gente morrer, a gente poupa o planeta de algumas coisas.
Só que não necessariamente é assim, entendeu? Não necessariamente porque a gente também meio que coloca como se vidas não fossem importantes, como se as pessoas não fossem importantes, como se, enfim, a gente existir não fosse tão importante. O que é muito maldoso, o que é muito cruel, o que é muito triste. E fascista, honestamente, fascista. Mas aí o que acontece? O problema não são as pessoas, e sim o meio de produção que elas estão inseridas, e sim como as coisas funcionam, certo? Só que aí cai naquilo, né? Se a gente pode fazer alguma coisa dos animais com as mudanças climáticas e tudo mais, os animais não vão ter tempo para se adaptar, entretanto vão ser extintos, como é o caso do urso panda, exatamente. Só que sabe qual é a questão? Os animais, eles vão, né? Vários animais vão sofrer várias extinções em massa. Só que o que vai acontecer é o planeta em si, o planeta como um conjunto, ele vai se recuperar. Ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir, enfim, dar a volta por cima. O que não vai conseguir dar a volta por cima são os seres humanos, é a espécie humana. Então é muito impactante, é muito triste a gente notar isso, porque cai nisso, né? De tipo, ah, meu Deus, que desespero. O que eu posso fazer para mudar isso? Exato, o pica-pau que também entrou em extinção. Exato. Eu falei feliz, mas é muito triste, na verdade. E só que entra nisso, né? Do que eu vou fazer? Já que eu sei que o problema não são as pessoas, e sim o meio de produção que a gente está inserido, que mudanças individuais não equivalem a mudanças sociais necessariamente, a gente fica um pouco perdido sobre o que fazer. Aconteceria de ter alguma mudança genética? Como assim? Tipo, nos seres humanos, você diz? Uhum. Mas os seres humanos ou, tipo, em tudo? Então, olha, as mudanças genéticas, acho que eu posso falar sobre isso rapidinho e depois eu fecho o que eu ia falar sobre fazer alguma coisa. Elas acontecem principalmente por acaso, né? Porque essa é a força que, enfim, move a vida, é o acaso. Tudo acontece na base do acidente, o que é surpreendente da gente notar, né? Mas, enfim, é mais ou menos nesse sentido, em relação à vida, e também em questões de radiações, né? De elementos radioativos, que também tem uma força muito grande nessas mutações. Né? Inclusive, o câncer é nada mais, nada menos do que algumas células que passaram por mutações e elas não morrem mais. E elas se multiplicam em quantidades absurdas, em uma velocidade absurda. Então, teria como ter alguma mudança genética se a gente estivesse falando sobre radiação, mas não tem como a gente prever mutações genéticas ocorrerem em nenhum aspecto, sabe? Por exemplo, para sobreviver. Se acontecesse uma mudança genética, uma mutação genética que beneficiasse os seres humanos ou algum tipo de espécie a sobreviver no mundo como ele é, como ele está se tornando, né? Como ele está virando todo esse caos, a gente poderia pensar numa taxa de sobrevivência maior dessa espécie. Mas a gente não consegue prever essa mudança genética. Entendeu? Que é um tópico muito interessante, eu acho. E aí, enfim, sobre aquilo que cai dentro do podemos fazer algo, a gente nota que, como não são escolhas pessoais, fica um pouco apertado da gente entender o que fazer. Só que, no caso, seria adaptação, exatamente. Exatamente. Tipo, é como se fosse o curso da evolução, que a gente tinha comentado na última aula. Quer dizer, desculpa. Enfim. E aí, quando a gente nota, quem está no controle de tudo isso são os caras do topo, né? Os caras que ficam no controle dessas grandes coisas, dessas grandes indústrias, dessas grandes meios de produção, de tudo isso. Então, no fim, acabam que são, sim, a gente tem como fazer coisas, mas são escolhas políticas e não escolhas pessoais. Não adianta a gente tomar banho
banhos menores se a gente não ir atrás de algumas mudanças políticas. Então, eu acho que esse é o ponto principal de tudo que eu estou querendo passar para vocês. Sim, o mundo está caótico, o mundo está passando por momentos muito tristes, muito sérios e cada vez mudanças mais violentas, mas a gente pode fazer algo. Só que esse algo não são mudanças pequenininhas, não são mudanças, eu vou parar de, como é que fala? Tomar banho com mais de 3 minutos, eu não vou, eu só vou comprar roupa de brechó, eu só vou fazer essas coisas. Exatamente, tomar banho uma vez no mês para economizar água, sabe? Não são essas mudanças que vão fazer, porque no fim, o impacto que elas têm, que nem aquilo do lixo que eu comentei nos Estados Unidos, mesmo se todo mundo viver com uma quantidade de lixo no mínimo, isso vai produzir um impacto muito pequeno no panorama geral. Então a gente tem que almejar um pouco mais alto, né? Almejar um pouco mais em mudanças políticas do que mudanças pessoais, porque é isso que vai fazer com que as coisas mudem, né? Então, para fechar, eu queria recomendar dois vídeos para vocês, para saber um pouco mais. Um deles é em inglês, que chama Esqueça Banhos Menores. É muito ruim, tá em inglês, eu sei. Mas tem esse vídeo da Rita Von Hunt, e ela fala muito sobre esse vídeo, sobre esse documentário, né, que é Esqueça Banhos Menores. Ela fala muito sobre ele nesse vídeo dela, então dá para ter uma ideia geral do que ele fala, mas quem conseguir assistir em inglês é um documentário muito interessante, ele tem só 11 minutos, então, enfim. Ai, eu fiquei triste agora pela Pri, porque acho que dava até para ela ter pegado mais 5 minutinhos da aula. Mas, enfim. E esse vídeo da Rita Von Hunt, que é muito, muito bom, eu amo ela. Enfim, eu queria saber o que vocês acharam dessa aula. Foi uma aula mais diferente, assim, menos. Eu queria. Tava buscando um papo maior com vocês. E aí eu queria saber o que vocês acharam. Henrique, se você puder parar de gravar. Ai, que bom que vocês gostaram.